sozinho é ridículo. A gente não pode fazer nada. Meu negócio era o poder. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha e se esculhando. Não assumimos nossa violência, não assumimos as nossas ideias, com o ódio dos bárbaros adormecidos que somos, não assumimos. Pessoal, vamos lá? Vamos começar falando um pouco sobre essa série? Deixa eu explicar um pouco sobre ela para vocês. Então veja, aqui nessa nova playlist, a gente vai discutir a obra Genealogia da Moral, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que é uma das obras mais importantes e também mais influentes da história da filosofia. Mas só que assim, antes da gente entrar propriamente nos conceitos centrais desse texto, primeiro a gente vai começar pelo prólogo. E por que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso porque o prólogo desse livro, ele ocupa um lugar muito importante aqui no pensamento do Nietzsche. Porque é nele que o autor apresenta o problema que orienta toda a investigação que vai ser desenvolvida ao longo dos textos. Então, no caso dessa obra, o prólogo, ele não foi colocado ali por mera convenção editorial. O próprio Nietzsche escreveu esse texto como parte integrante da obra. E é ali que ele faz referência direta às questões que ele apresenta ao longo dos capítulos. Quer dizer, já logo nas primeiras linhas, o Nietzsche, ele já introduz um problema que vai servir como uma espécie de eixo para toda a investigação que ele vai fazer, que é a dificuldade que os seres humanos têm de conhecer a si mesmos. A partir daí, ele explica como ele chegou às perguntas que levaram ele a investigar a origem dos valores morais. Ou seja, o prólogo, ele não é um resumo e nem uma apresentação externa. Ele faz parte do argumento filosófico do Nietzsche. Agora, dito tudo isso, e só para não gerar confusão, o Nietzsche, ele não afirma explicitamente que o leitor precisa obrigatoriamente começar pelo prólogo. Só que veja, pela estrutura da obra, já fica mais do que claro que ele espera que o leitor leia primeiro o prólogo, porque é ali que ele expõe o problema fundamental da investigação, a origem das perguntas filosóficas dele, o método genealógico que vai orientar a análise dele e a justificativa para o estudo da moral. Então, por isso, do ponto de vista interpretativo, começar por aqui é o caminho mais fiel à intenção do autor. E de novo, porque existe uma ordem importante? Não. Mas porque o próprio Nietzsche já construiu essa estrutura para que o leitor compreenda a primeira questão e depois acompanhe o desenvolvimento da resposta. Então, em vez de iniciar diretamente pelas respostas, ele vai e começa esclarecendo a pergunta que ele pretende examinar e o caminho que ele pretende percorrer. Então, por isso, a nossa proposta vai ser seguir o próprio movimento do pensamento do Nietzsche. Começar pelos fundamentos, compreender o ponto de partida da investigação e, a partir daí, avançar gradualmente pelos conceitos que estruturam a obra. Psicologia analítica acima de qualquer suspeita. Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Paulo Máximos aqui. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar tentando entender o que o Nietzsche está dizendo quando ele afirma que o homem, ele não conhece a si mesmo. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais esta série que está começando agora. Get ready. Então vamos lá.
para a gente poder entender isso que o Nietzsche está dizendo aqui, primeiro a gente precisa esquecer, por um momento, essa ideia comum de que ele está só fazendo uma observação psicológica, do tipo, as pessoas não se conhecem. Porque veja, esse prólogo inteiro, ele já começa com uma acusação voltada justamente para os homens do conhecimento. Ou seja, filósofos, cientistas, moralistas, intelectuais. E veja, ele diz, nós, homens do conhecimento, nós não nos conhecemos. E repara só no nós. O Nietzsche, ele também está se incluindo nessa acusação. Então, assim, ele não está falando dos ignorantes. Ele está falando dos que se dedicaram e dos que entregaram a própria vida para essa atividade do pensar. Agora, a pergunta é, como alguém que passou a vida toda buscando conhecimento pode não conhecer a si mesmo? E a resposta está logo em seguida, no problema central. A atenção, ela está sempre voltada para fora. Porque veja, o Nietzsche, ele escreve, o nosso tesouro está onde estão as colmeias do nosso conhecimento. Vocês percebem? Ele compara os estudiosos com abelhas. As abelhas, elas passam a vida toda delas recolhendo néctar. O filósofo, ele passa a vida toda dele recolhendo conhecimentos. O cientista passa a vida toda recolhendo fatos. O historiador recolhendo documentos. O psicólogo, ele passa a vida toda dele recolhendo teorias. Só que assim, existe uma consequência. Toda a energia psíquica é direcionada para os objetos estudados, nunca para o próprio sujeito que estuda. Então aqui o Nietzsche, ele aponta para a gente um paradoxo do conhecimento. Isto é, quanto mais alguém se especializa em compreender o mundo, mais ele pode se afastar da compreensão de si mesmo. Porque conhecer um objeto e conhecer a si mesmo são coisas totalmente diferentes. Eu posso simplesmente ser especialista em moral e não saber quais impulsos me levam a defender aquela moral. Eu posso ser especialista em religião e não perceber quais necessidades psicológicas me fazem acreditar nela. E eu posso ser especialista em filosofia e não perceber quais desejos inconscientes orientam o meu pensamento. E é exatamente isso que o Nietzsche quer investigar. Então, o Nietzsche, ele não está dizendo que a gente desconhece os nossos gostos, as nossas memórias, e nem muito menos a nossa personalidade. O que ele está falando é algo muito mais subterrâneo, digamos assim. Porque, na verdade, a pergunta dele é: quais forças estão realmente agindo na gente? O que me faz desejar o que eu desejo? O que me faz acreditar no que eu acredito? O que me faz valorizar o que eu valorizo? O que, por exemplo, me faz considerar algo bom ou mal? De onde vieram esses valores? Quem colocou isso na gente, em mim? Então, essas são as perguntas que interessam para o Nietzsche. E que ele acredita que a maioria das pessoas nunca param para se fazer. Tá, mas por que isso é importante para a genealogia da moral? E a resposta é bem simples. Isso é importante porque, como eu já disse, o Nietzsche ele está preparando o terreno para a investigação que vai vir depois. Então, assim, a maioria dos filósofos da moral dizia: estes são os valores morais. Já o Nietzsche, ele já pergunta: mas quem criou esses valores?
que tipo de ser humano precisava desses valores? E depois, quais instintos estão escondidos por trás deles? Percebam a mudança. Ele não quer só analisar as ideias. Ele quer analisar os impulsos que produziram as ideias. O alvo oculto do Nietzsche, o alvo verdadeiro dele aqui, é uma crença muito antiga da filosofia ocidental, que é essa crença de que a consciência conhece a si mesma. O Nietzsche, ele desconfia profundamente disso, porque para ele a consciência, ela é apenas a superfície. E por baixo dela existe um conjunto de instintos, de impulsos, de afetos, desejos e de necessidades que raramente a gente enxerga. Então, por isso que ele começa dizendo: somos todos desconhecidos para nós mesmos. Tá, mas agora onde ele quer chegar com tudo isso? Veja, se eu tivesse que resumir a proposta inteira dessa primeira questão que o Nietzsche traz aqui, eu arriscaria dizendo o seguinte: o verdadeiro problema para o Nietzsche aqui, ele não é a ignorância do mundo, é a ignorância das forças que operam dentro da gente, enquanto a gente acredita conhecer o mundo. E por que isso é importante? Porque para o Nietzsche, antes de investigar a origem da moral, primeiro a gente precisa admitir que a gente nem sequer sabe quem a gente é. E é justamente dessa suspeita que vai nascer o método genealógico do Nietzsche. Agora, a próxima pergunta que naturalmente surge é a seguinte: por que o Nietzsche acredita que a gente é incapaz de nos encontrar nós mesmos? A resposta ela está escondida na continuação do próprio prólogo, quando ele começa a falar do tesouro, do coração e das abelhas do espírito. Aí a argumentação dele fica ainda mais profunda, e é para onde a gente está indo agora. Vamos lá, gente. Na questão anterior, a gente viu que o Nietzsche ele afirma que os homens do conhecimento eles não conhecem a si mesmos. Só que ele também levanta outras questões aqui nessa parte do texto. Porque veja, se a gente não se conhece completamente, então será que a gente realmente conhece a origem das nossas próprias ideias? Será que a gente pensa aquilo que pensa só porque a gente chegou racionalmente a uma conclusão? Ou será que existem forças mais profundas orientando o nosso pensamento, sem que a gente se dê conta? Então, aqui nesse segundo momento do prólogo, o Nietzsche ele começa a questionar uma crença muito comum na tradição filosófica. Ele começa a pôr em xeque essa ideia de que as teorias elas surgem simplesmente da razão. Ou seja, para o Nietzsche, as ideias elas não aparecem assim do nada. Para ele, toda filosofia possui uma história, um processo de amadurecimento. E por trás de uma teoria também existem experiências de vida, valores, impulsos, desejos e formas de interpretar o mundo. Então, é por isso que o Nietzsche ele afirma que os pensamentos da obra dele, eles não surgiram de repente. Isto é, eles foram crescendo lentamente ao longo dos escritos anteriores dele, como uma planta que vai se desenvolvendo a partir de uma mesma raiz. Uma boa forma de entender o que ele está dizendo é justamente imaginando uma árvore, inclusive. O que a gente vê? Galhos, folhas, frutos, mas tudo isso surge de algo invisível, as raízes. Para o Nietzsche, as teorias filosóficas elas são os galhos. A raiz ela já é muito mais profunda. A raiz é aquilo que o filósofo é, seu temperamento, seus impulsos, seus desejos, sua forma de viver, seu jeito de sofrer, sua maneira de interpretar o mundo. Agora, a questão aqui
é que o Nietzsche ele está ensinando para a gente um novo jeito de ler a filosofia. Em vez da gente só perguntar se uma ideia ela é verdadeira ou falsa, ele quer que a gente também investigue de onde essa ideia veio, que necessidades produziram essa ideia, que tipo de vida sustenta ela. Tá, então vamos lá, gente, vamos rever isso aqui. Quer dizer, já logo nas primeiras páginas do prólogo, o Nietzsche ele já tinha estabelecido duas ideias fundamentais. Primeiro, que a gente não se conhece de verdade, ou seja, a gente vive voltado para fora, para os objetos do nosso conhecimento. E raramente a gente investiga as forças que atuam dentro da gente. Depois, ele também afirma que as ideias elas não surgem do nada. Toda filosofia cresce lentamente a partir de uma determinada forma de vida. Por trás de cada pensamento existem impulsos, valores, afetos e necessidades que o filósofo muitas das vezes desconhece. E é importante a gente relembrar e reforçar isso, porque a terceira questão ela nasce diretamente dessas duas conclusões. O Nietzsche ele começa a olhar para si mesmo e então ele se pergunta como foi que surgiu nele essa preocupação com o bem e o mal. Só que assim, para a gente entender o Nietzsche aqui nesse ponto, com relação a essa pergunta, primeiro também é importante a gente perceber que ele não só cresceu em um ambiente religioso, mas também foi praticamente moldado por uma linhagem protestante. Então, eu só vou fazer um pequeno desvio para vocês entenderem isso, e aí eu retomo para a resposta que o Nietzsche faz para si mesmo. Vamos lá, o Nietzsche ele nasceu em 1844, numa família bastante ligada ao luteranismo. Veja, o pai dele era pastor luterano, o avô paterno dele também foi pastor. E outra, também tinha outros membros da família dele ligados à igreja protestante e à teologia. Quando o Nietzsche tinha uns 5 anos mais ou menos, o pai dele morreu. Pouco tempo depois, morreu também o irmão mais novo dele. E, a partir daí, ele foi criado quase que exclusivamente em um universo feminino e também religioso. A mãe, a avó, 2 tias e a irmã dele. Então, a atmosfera doméstica onde o Nietzsche estava vivendo naquele momento da vida dele tinha um ar bastante marcado pela piedade protestante, pela leitura da Bíblia, pela moral cristã e também pela disciplina religiosa. E essa influência era tão forte na vida dele que na juventude o Nietzsche até chegou a ganhar um apelido dos colegas dele. Só para vocês terem uma ideia disso, durante um tempo o Nietzsche chegou a ser chamado de o pequeno pastor ou pastorzinho. E ele realmente conhecia a Bíblia com bastante profundidade, porque ele realmente participava da vida religiosa. E durante algum tempo ele até considerou de verdade seguir os passos do pai dele na teologia. E a formação escolar dele reforçou isso. Porque veja, ele estudou em uma escola que na época era muito concorrida, uma instituição também de origem protestante, onde inclusive ele recebeu uma educação humanista bastante rigorosa, com uma presença muito forte dos estudos bíblicos, do grego e do latim. Então assim, falando agora do rompimento do Nietzsche com relação à religião, esse rompimento, ele não veio assim de repente. Durante a adolescência e o início da juventude dele, o Nietzsche ele começou a entrar em contato com a crítica histórica da Bíblia, a filologia clássica e a ciência moderna. Ele estudou filologia, que também era uma profissão muito procurada na época. Então, aos poucos, a fé que ele recebeu de herança dos pais dele e dos parentes, essa fé, ela aos poucos entrou em conflito com essa busca intelectual que ele tinha.
E eu até me arrisco a dizer que, no fundo, o Nietzsche ele nem era tão religioso assim. Na verdade, me parece que o que ele gostava mesmo era de estudar, era de satisfazer essa gana intelectual dele com relação ao conhecimento. E outra, depois, mais tarde, ele mesmo vai dizer que perdeu a fé e que não foi por nenhum tipo de rebeldia moral, mas muito mais por uma exigência de honestidade intelectual. Agora, uma coisa que realmente pode ter contribuído para isso foi o fato dele ter lido Strauss e depois Schopenhauer. Porque veja, Strauss aplicava a crítica histórica aos evangelhos e o Schopenhauer oferecia para ele uma visão de mundo que era profundamente pessimista, mas já não cristã. Então assim, quando o Nietzsche escreve frases como Deus está morto, ele não está atacando algo que era estranho para ele. Muito pelo contrário, ele está, na verdade, combatendo precisamente essa tradição onde ele se formou desde a infância. E essas são questões importantes para ler a genealogia da moral. Quer dizer, o Nietzsche ele conhece o cristianismo e por dentro. Ele não é um observador externo. Como vocês podem ver, ele foi educado para ser um homem religioso. E, de certa forma, toda a filosofia dele, em alguma medida, também pode ser lida como um longo acerto de contas com a herança espiritual que ele recebeu da família dele, da igreja e da cultura protestante alemã. Então, por isso, alguns estudiosos até chegam a dizer que o Nietzsche ele não abandonou simplesmente o cristianismo. Ele levou certas exigências cristãs, especialmente a exigência da verdade, até um ponto tão radical que elas acabaram destruindo os próprios fundamentos da fé tradicional. Agora, essa interpretação ela é muito importante porque ela ajuda a gente a entender o porquê a crítica da religião do Nietzsche é tão profunda e tão diferente da crítica superficial de um mero ateísmo. Então, naturalmente, gente, e como vocês mesmos também estão podendo ver, a resposta do Nietzsche com relação a como foi que surgiu nele essa preocupação com o bem e o mal, naturalmente que a primeira resposta que ele encontrou para esse problema moral foi a resposta religiosa. E aqui ele está fazendo com ele mesmo aquilo que ele também pretende fazer com a moral. Em vez dele simplesmente defender as próprias ideias, ele investiga a origem delas. E então ele recorda que já desde muito jovem uma questão já perseguia ele, que é essa questão de saber qual é a origem dos juízos morais. E veja, se vocês pararem para observar, vocês também vão ver que o problema ele não era simplesmente saber o que é bom e o que é mal. Porque assim, a maioria dos filósofos perguntava: o que é o bem? Platão faz isso, Aristóteles faz isso, os teólogos cristãos fazem isso, Kant faz isso. Todos procuram definir a essência do bem. O Nietzsche ele percebe que existe uma pergunta anterior a essa. Quer dizer, antes de saber o que é o bem, seria preciso saber primeiro de onde surgiu a própria ideia de bem. E foi justamente aí que começou a investigação dele, quando ele ainda era criança. Porém, ele ainda estava inserido no universo religioso cristão. Nesse contexto, a resposta parecia simples. Se existe bem e mal, então eles foram estabelecidos por Deus. O bem seria aquilo que corresponde à vontade divina e o mal seria aquilo que se opõe a ela. Para o jovem Nietzsche, essa resposta inicial parecia satisfatória, mas aos poucos, como vocês viram, algo
naquilo também começou a incomodar o Nietzsche. Porque veja, o Nietzsche, ele percebe que a explicação religiosa, ela não resolve realmente o problema da origem da moral. O que ela faz, na verdade, e o Nietzsche percebeu, é interromper a investigação. Porque quando alguém diz o bem existe porque Deus quis assim, já logo de cara uma outra pergunta aparece. Por que a gente acredita nisso? E depois outra. Como surgiu essa interpretação? E depois outra. Quem definiu que essa é a vontade de Deus? E por aí vai. A resposta religiosa, que no começo parecia o ponto final da investigação, ela própria já se tratava de um objeto de investigação. E é nesse momento que ocorre a grande virada intelectual na vida do Nietzsche. Porque é aqui que ele abandona a tentativa de encontrar uma fundamentação metafísica para a moral. E, em vez de procurar uma origem divina, racional ou transcendental dos valores, ele simplesmente começa a procurar a origem histórica disso. Então, até aqui, a pergunta era: o que é o bem? E agora ela começa a ser como surgiu aquilo que a gente chama de bem. Percebe a diferença? A primeira pergunta, ela procura uma essência. Já a segunda procura uma história. A primeira pressupõe que o bem ele já existe, enquanto a segunda quer descobrir como ele foi produzido. É exatamente aqui que nasce o método genealógico. Então, o Nietzsche ele começa a suspeitar que os valores morais não são verdades eternas, e sim criações humanas. E se são criações humanas, então eles também devem ter surgido em determinadas circunstâncias. Devem ter sido produzidos por certos grupos, atendido a determinados interesses, e também deve ter servido a determinadas formas de vida. Então, agora, em vez de perguntar se um valor é verdadeiro, o Nietzsche ele começa a perguntar quem se beneficia dele. Em vez de perguntar se um valor é racional, ele pergunta quais forças históricas produziram aquilo. Em vez de perguntar qual é a essência da moral, ele pergunta qual é a proveniência dela. Por isso, essa terceira seção é tão importante. Ela é um momento em que o Nietzsche ele percebe que o problema moral não deve ser tratado como um problema metafísico, mas sim como um problema histórico. Então agora, tudo aquilo que foi produzido pode ser investigado, pode ser reconstruído, pode ser criticado e pode ser transformado. É por isso que essa passagem é o verdadeiro nascimento da genealogia da moral. Porque assim, o Nietzsche ele descobre que a pergunta mais importante não é o que é o bem, mas sim quem precisou inventar o bem, em que circunstâncias ele inventou e para quê. Todo o restante do livro, em certa medida, vai ser uma tentativa de responder essa pergunta. E é por isso que ele faz questão de contar para o leitor como essa suspeita surgiu dentro dele. Ou seja, ele está mostrando para a gente a gênese da própria investigação genealógica. My name is... My name is... My name is... Então vamos lá, gente. Aqui nesse quarto ponto que o Nietzsche levanta, aqui no prólogo, o Nietzsche ele está começando a mostrar para a gente uma coisa que vai ser fundamental para o que ele está discutindo. Ou seja, ele acredita que os filósofos da moral cometeram um erro metodológico bastante grave. Para o Nietzsche, eles olham
para a moral como ela existe hoje e imaginam uma origem simples e racional para ela. O Nietzsche, ele quer fazer exatamente o contrário. Ele quer investigar, historicamente, como os valores surgiram. Só que assim, primeiro vamos tentar entender quem são esses autores que o Nietzsche está dialogando, para a gente contextualizar isso e o que eles estão tentando fazer. Veja, o Nietzsche está dialogando principalmente com autores influenciados pelo empirismo inglês e pelo evolucionismo do século XIX. Entre eles, o Paul Hare. Então veja, assim como o próprio Nietzsche, esses autores eles também estavam tentando responder a uma pergunta legítima, que é de onde veio a ideia de bem e mal. E a resposta deles era mais ou menos a seguinte: nós, seres humanos, vivemos em sociedade. E vivendo em sociedade, algumas das nossas ações ajudam essa sociedade a funcionar. Outras já prejudicam. Então, as ações úteis, elas passaram a ser elogiadas. Já as ações prejudiciais, essas passaram a ser condenadas. Agora, depois de muito tempo, a gente simplesmente esqueceu essa origem prática e a gente também começou a chamar as ações úteis de boas. Vocês percebem como essa explicação é bem moderna? Quer dizer, ela supõe para a gente que a sociedade é o centro da questão. Ela supõe que os seres humanos avaliam as coisas principalmente pela utilidade que elas têm. E ela também supõe que a moral surgiu para favorecer a convivência. O Nietzsche, ele percebe tudo isso. E aí surge a primeira pergunta dele. Ele pergunta: tá, e como vocês sabem disso? Parece uma pergunta simples, mas na verdade é uma pergunta devastadora. Porque veja, o Nietzsche, ele está dizendo: vocês encontraram documentos históricos que provam isso? Vocês encontraram povos antigos dizendo que uma ação era boa porque era útil? Vocês encontraram registros mostrando esse processo? E é claro que a resposta é não. Segundo o Nietzsche, eles estão imaginando uma origem possível, mas não demonstrando historicamente essa origem. Então, por isso, ele acusa eles de estar fazendo psicologia ingênua e história ruim. Só que assim, a segunda pergunta do Nietzsche, ela é ainda muito mais importante. Quer ver? Vamos imaginar que eles estejam certos. Vamos admitir, por um instante, que uma ação útil tenha sido elogiada. O Nietzsche, então, ele pergunta: por que ela foi elogiada? Percebe como a questão mudou? Os ingleses, eles dizem ação útil, elogio, bem. O Nietzsche pergunta: por que a utilidade gerou elogio? Quem decidiu que o útil merece aprovação? Essa pergunta, ela desmonta toda a teoria, porque agora a utilidade já não pode ser o ponto de partida. Ou seja, alguém precisou atribuir valor à utilidade. Então, o Nietzsche, ele percebe que toda a teoria da moral precisa responder uma questão anterior. Quem está avaliando isso? Os ingleses, eles olham para o objeto avaliado. Já o Nietzsche, ele olha para o avaliador. Os ingleses perguntam: qual comportamento é útil? O Nietzsche, quem está chamando esse comportamento de útil? Aqui, como eu disse, pode até parecer uma diferença pequena, mas na verdade é uma baita de uma mudança. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem isso. Veja, imagine uma sociedade aristocrática da antiguidade.
Um guerreiro nobre, ele não olha para si mesmo e pensa: tá aí, eu sou útil para a sociedade. Essa não é a linguagem dele. Na verdade, ele pensa: eu sou forte, sou corajoso, sou poderoso, eu sou superior. E a partir dessa experiência de si mesmo, ele diz: isso é bom. Agora, entenda o que aconteceu aqui. O valor, ele não nasceu da utilidade. O valor, ele nasceu da autoafirmação. Então, assim, primeiro, o nobre se considera bom. E só depois é que ele julga os outros. Por isso que o Nietzsche começa a suspeitar que os valores, eles nasceram muito mais da posição social, da força e da capacidade de impor interpretações, do que da utilidade coletiva. Entendeu? E outra, agora vocês percebem como na verdade é uma baita de uma mudança? Quer dizer, os ingleses, eles estão imaginando os seres humanos quase democráticos, quase iguais, quase cooperativos, quase preocupados com o bem comum. Aí vem o Nietzsche e diz: mas a maior parte da história humana, ela não foi assim. A maior parte da história, ela foi composta por aristocracias, por castas, conquistas, guerras, por dominações, por relações de força. Isso dito de outra forma, o que o Nietzsche está pondo em xeque aqui é: tá, por que vocês estão explicando a origem da moral com valores modernos? Se a moral surgiu em sociedades completamente diferentes das modernas. Essa é uma das críticas centrais desse quarto ponto que o Nietzsche aborda aqui dentro desse prólogo. Tá, mas no fundo, o que o Nietzsche está percebendo? O Nietzsche, ele acredita que os moralistas ingleses cometem um erro, porque eles projetam o presente no passado. Eles pensam mais ou menos assim: hoje a gente valoriza a utilidade social. Então logo eles concluem: a utilidade social deve ter sido a origem da moral. O Nietzsche responde: isso não é genealogia. Na verdade, isso é projetar os nossos preconceitos modernos sobre a história. Então, gente, essa quarta questão, ou esse quarto ponto que o Nietzsche levanta aqui no prólogo, ele não é ainda a teoria da moral dos senhores e dos escravos. Ele é, na verdade, o momento em que o Nietzsche desmonta a teoria rival. Porque, veja, ele está dizendo: os moralistas ingleses acreditam que o bem nasceu porque certas ações eram úteis. Eu suspeito que eles nem sequer fizeram a pergunta correta. Ou seja, antes de perguntar para que um valor servia, primeiro a gente precisa perguntar quem teve o poder de criar esse valor. Psicologia analítica acima de qualquer suspeita. Bom, gente, então é isso. E acho que aqui a gente também já encerra esse nosso primeiro encontro sobre a genealogia da moral, mais especificamente sobre o prólogo desse livro. Então veja, até aqui o Nietzsche ele mostrou pra gente por que ele acredita que os seres humanos não conhecem verdadeiramente a si mesmos. Ele também mostrou como as ideias possuem uma história, explicou como surgiu nele a preocupação com a origem dos juízos morais, apresentou os fundamentos do método genealógico e também começou a criticar algumas das principais explicações existentes sobre a origem da moral. Agora eu poderia continuar aprofundando vários desses pontos. A gente poderia discutir, por exemplo, com mais detalhes, a questão do valor dos valores, a crítica à consciência, a relação entre moral e formas de vida, a questão dos instintos e várias outras coisas. Só que existe um problema nisso. Se eu fizer isso agora,
eu também começo a antecipar discussões que o próprio Nietzsche desenvolve de forma muito mais profunda ao longo do livro. E a proposta dessa série é justamente acompanhar o movimento do pensamento do autor, da forma mais fiel possível. Então, por isso, em vez de esgotar esses temas aqui no prólogo, a gente vai voltar a cada um deles no momento em que o próprio Nietzsche os desenvolve. Ou seja, passo a passo, sessão por sessão, capítulo por capítulo, sempre acompanhando o percurso que ele mesmo construiu para o leitor. Claro que a intenção aqui não é esgotar a obra, até porque o que a gente está fazendo aqui, isso não dispensa a leitura do livro. Então assim, daqui para frente, a nossa tarefa, ela já não vai ser apenas entender o porquê o Nietzsche resolveu investigar a moral. A nossa tarefa, ela vai ser acompanhar a investigação propriamente dita. E é exatamente isso que começa a acontecer nos próximos textos. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aí pra gente, porque isso ajuda bastante o canal. Se inscrevam, caso vocês ainda não sejam inscritos. Compartilhem esse conteúdo com outras pessoas que também tenham interesses em filosofia, no próprio Jung, e deixem aqui nos comentários as dúvidas, as críticas e as observações de vocês. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra no próximo vídeo. Rock the funky beat, funky, funky beat, funky beat, funky beat, funky beat, rock the funky beat, rock the funky beat. Jung em Pauta. Psicologia analítica acima de qualquer suspeita.